Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos a poucas horas do jogo do Porto com o Vitória de Guimarães, um jogo decisivo para o campeonato, um dos jogos mais difíceis, uma das deslocações mais difíceis. O Porto é a partir de agora um alvo a bater. Basta ver as palavras do presidente do Pilsen, que nós vimos hoje, a dizer que estava na hora de acabar com a série vitoriosa do Porto. Portanto, dá para ver nas palavras dele que o Porto começa, a cada jornada que passa, a cada jogo que passa, a ser mais um alvo a bater, porque é uma equipa muito forte. Já temos as declarações de Farioli, vamos analisar tudo. Temos também novidades em relação ao mercado, mas primeiro pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Já sabes que o teu like é muito importante para o vídeo entregar também para mais gente. E depois pedi também que deixes o hype. É verdade, o hype, estamos já com o segundo vídeo seguido na tabela do hype. Eu confesso que, e aí tenho que agradecer-te, porque realmente foram vocês que me chamaram a atenção para o hype. Quando vocês deixam o like, aparece logo ali o botão de hype e, portanto, se puderem deixar também, vamos ver quantos vídeos conseguimos colocar ali na tabela e também vai ser interessante perceber se vamos ter o canal com mais vídeos ali na tabela do hype. E portanto vamos com esse desafio. E depois pedi também que deixes a tua opinião. Eu tenho visto muita gente de vários pontos do mundo a dizer que vê o vídeo, que é portista, e portanto há aqui uma tendência, principalmente dos nossos rivais, de achar que o Porto é só confinado à cidade do Porto, mas não é verdade. O espírito da cidade do Porto, o portismo e o espírito, a mística, está espalhado por todo o mundo. E portanto perguntava-te para deixares também nos comentários de onde é que estás a ver este vídeo, mesmo que seja outra cidade de Portugal também, não é só pelo mundo, para perceber de onde é que vocês estão a assistir, porque eu sei que os portistas estão por todo lado. Também se for na cidade do Porto também podes deixar nos comentários, e já sabes que é sempre muito interessante as tuas opiniões, os teus comentários. Há aqui muita coisa para dar a tua opinião, podes sempre ir deixando também nos comentários. E depois já sabes, se és novo aqui no canal, subscreve o canal também para dar aqui uma força e para te juntares a esta família que está cada vez maior. Começaria este vídeo então, como já é tradição, pela conferência do Farioli. O Farioli parece-me um treinador que continua, claro, muito confiante, é natural, continua a ser muito claro e muito objetivo nas conferências. Eu gosto muito das conferências de Farioli, já desde o início que eu digo isto. É um treinador muito claro e muito direto, muito à margem também da equipa, que é assim, ele gosta desses jogadores. Eu tenho dito, por exemplo, que o Martim Fernandes foi a opção no jogo com o Benfica por isso, porque é um jogador que jogou talvez mais fácil, mais direto do que o próprio Alberto Costa, que também já é um jogador assim. O Pablo Rosário também rouba o lugar ao Varela muito por culpa disso, por ser um jogador que acaba até por ser imprevisível pela facilidade de movimentos que tem no passe de ruptura, mas teve ali certos pontos do Farioli em que eu senti que ele não estava a ser tão sincero como ao costume, principalmente em relação ao mercado de transferências e aos jogadores, às opções dele. Mas já lá vamos. Eu começaria até por esse ponto dos jogadores. Ele fala sobre a titularidade do Varela, dando a entender, e ele diz mesmo isto, que é uma gestão que ele gosta de fazer dos jogadores, para os jogadores se manterem frescos. Só que isto não é verdade, porque o Pablo Rosário está suspenso, e é só por isso que o Varela vai jogar contra o Vitória de Guimarães. Mas é que uma gestão que o Farioli tem feito esta gestão muito bem dos jogadores, da mentalidade deles, mantém todos os jogadores focados, como nós costumamos dizer aqui no canal. Ele mantém os jogadores na mão. Agora, eu não sei até quando é que os jogadores vão acreditar nisto, por uma questão, não é uma crítica, isto é muito bom. O Farioli tem cada vez mais opções válidas. Ter Pablo Rosário tão forte e um Varela tão forte no banco é ótimo, mas até que ponto estes jogadores vão acreditar nas palavras dele e não vão começar a dizer, pá, eu quero ser titular, eu era titularíssimo nesta equipa e agora não jogo porquê? Porque de facto isto é uma meia verdade, que há aqui uma gestão. De facto o Farioli gosta de gerir a equipa, tanto que é difícil prever qual é o 11 que ele vai lançar normalmente, mas também não é 100% verdade que Varela vai jogar por rotação, é porque Pablo Rosário está castigado, e o Pablo Rosário roubou com todo o mérito o lugar ao Varela, porque o Pablo Rosário tem feito jogos impressionantes. E o mesmo se aplica ao Perpites. Ele também fala do Perpites, diz que o jogador tem que entender que também nunca chegou para ser titular, que é um jogador muito útil, mas o Perpites vê claramente que vai descendo na hierarquia, porque ele neste momento está atrás do Tiago Silva, que chegou, e está atrás do Pablo Rosário, porque no jogo com o Benfica, quando foi preciso um central de pé esquerdo, quando se lesiona o Bednarek, quem entra é o Pablo Rosário, recua portanto para central, fica na hierarquia à frente do Perpites. Não sei até que ponto isto não pode afetar o jogador, mas Farioli muito bem a tentar gerir isto, mas noto ali, principalmente um treinador que é tão sincero na conferência quase toda, noto ali qualquer coisa. O Farioli, que penso que está a ganhar um bocado, e depois convido também para ver a conferência, ver o que é que achas. Eu acho que o Farioli está a ganhar aqui gosto pelos mind games. Ele no jogo com o Benfica, ele conseguiu superiorizar-se ao Mourinho taticamente. Penso que foi o grande desafio dele, ele colocou mesmo esse desafio, e por isso é que o Porto também foi jogar
o mini-estágio, fazer aquele mini-estágio no Algarve, tem muito a ver com isso. Era um desafio de Farioli tentar superar o Mourinho, não só porque ele representa para a história do futebol, mas também porque é um mestre taticamente, é muito bom taticamente, e ele quis superiorizar. É realmente importante também para se afirmar como treinador, e ele conseguiu superiorizar. Foi uma verdadeira batalha tática aquele jogo, e ele superiorizou-se. Acho que conseguiu anular o Benfica taticamente, mas também nos mind games. O Farioli disse que o Benfica deu os parabéns ao Mourinho por conseguir colocar jogadores da qualidade dos do Benfica a defender tanto, e o Pavlidis e o, penso que era o Sudakov, a marcar o Varela tão em cima. Quase não convite a dizer para o Benfica atacar. Ele mesmo dizia que não acreditava que o Benfica ia conseguir fazer isso 2 vezes. Ou seja, foi um mind game ali de Farioli para o Benfica atacar, e como eu dizia na altura, o Mourinho acabou por dizer aos seus jogadores: este gajo está à espera que nós vamos defender novamente e vamos jogar ao ataque. Acho que ele conseguiu entrar na mente, pelo menos foi isso que transpareceu. Do outro lado, o Mourinho também fez os mind games dele, que já é habitual, dizendo que o Porto era uma equipa muito fácil de ler, e portanto quase que convidando o Farioli a mudar a sua forma de jogar, e o Farioli não mudou. Portanto acho que o Farioli superiorizou-se também nos mind games, está-lhe a tomar o gosto. E porquê é que eu digo isto? Porque o Farioli hoje na conferência de imprensa da antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães disse que o Vitória de Guimarães estava no top 4 do futebol português. Ora, ele esqueceu o Braga. Ele jogou aqui com a rivalidade entre os dois, entre Vitória de Guimarães e Braga. E isto aqui coloca um peso enorme sobre os ombros do Vitória de Guimarães, e o Farioli foi muito inteligente, porque o Vitória de Guimarães acaba de ganhar a Taça da Liga, que lhe coloca essa pressão precisamente contra o Braga. E porquê é que esta pressão é interessante? Porque o Farioli desvia os holofotes do Porto, que é a equipa favorita neste jogo. O Porto é que é o alvo a bater, como dizia o treinador do Pilsen, mas o Farioli, muito inteligente, colocou uma pressão absurda em cima do Vitória de Guimarães. Acho que o Farioli está a ganhar o gosto pelos mind games. Depois o Farioli elogia a equipa do Vitória de Guimarães. Eu não tenho dúvidas que aí ele tem razão, e ele está realmente muito preocupado, e ele analisa sempre tudo ao pormenor. Tem agora mais um adjunto até para o ajudar, portanto é o treinador do Porto que eu me lembro que tem mais adjuntos. Portanto o Porto prepara muito bem estes jogos, e o Porto está muito ciente. Nisso aí já tivemos provas que este Porto leva muito a sério estes jogos, de que o Porto sabe que é uma das deslocações mais difíceis do campeonato português, e é nestas deslocações muitas vezes que se ganham os campeonatos e que se vê a força de uma equipa. Eu acho que o segredo do Porto esta época está muito nisso, nessa força. O Porto é muito forte na intensidade, é muito forte na tal muralha defensivamente, é muito forte nas bolas paradas. O Porto desbloqueia muitos golos de bolas paradas, mas acho que o grande ponto forte deste Porto, aquilo que faz com que o Porto seja imparável, é o espírito que está nesta equipa, que ficou bem patente nessa exibição do Martim Fernandes, que, como eu digo, fica para a história. Daqui a 30 anos vão-se lembrar que houve um jogador, assim como nos lembramos do João Pinto, que jogou com o dedo partido. Na altura disse pé, depois fui corrigido com razão, que jogou com o dedo partido. São estes jogos que ficam para a história. Vamos nos lembrar que havia um jogador a Porto, formado no Porto, que jogou com o nariz partido. Foi uma prova de abnegação, uma prova de amor à camisola, de superação, que acho que, para mim, pelo menos, colocou o Martim, aumentou o respeito pelo Martim, porque o Martim já era uma jovem promessa. Eu sempre disse aqui que achava que o Alberto Costa era melhor. Ainda acho que o Alberto Costa merece mais a titularidade, mas o Martim, depois daquele jogo, mostra que é um jogador a Porto, tem algo mais. Mas se bem que o Alberto Costa também é um jogador a Porto, também é um portista, não tenho dúvidas que o Alberto Costa faria o mesmo, mas é realmente mítica essa exibição do Martim. E nós assistimos na quarta-feira a história. Estava-se a fazer a história ali, com o roupeiro a dar as camisolas ao Martim, e acho que é esse espírito. O espírito de dedicar ao Jorge Costa. Parece mesmo que é o Jorge Costa que está a empurrar a equipa naqueles momentos mais complicados. O Bednar é que marca um golo igualzinho, a papel químico, um golo que o Jorge Costa já tinha marcado ao Benfica. São coincidências que aumentam a motivação desta equipa. Eu acho que até o Tiago Silva, sendo um jogador com a aura que tem, o jogador que já correu o mundo, que já viu de tudo, a forma como ele se referiu a esta equipa, dizendo que havia algo de especial na forma como festeja os golos, na forma como está unida, e até o facto dele sentir aquela empatia que ele mostrou pelo Farioli, dizendo que é preciso dedicar este título a um treinador que sofreu muito pelo Ajax, que é visto pelos adversários como um ponto fraco do Farioli, porque perdeu um campeonato no fim, e acham que isso é premonitório de que vai acontecer o mesmo. Mas acho que o Porto está a ver de outra forma. Todo o balneário vê como restabelecer a justiça de uma equipa que não ganha um campeonato há 3 anos, que tem sido muito injustiçada até pelas arbitragens, e isso também é interessante, como é que os adversários não percebem isso. Eu acho que, por exemplo, a grande exibição do Fábio Veríssimo, depois de toda a polémica, não é tão boa para motivar a equipa como se ele tivesse roubado a equipa, tivesse prejudicado. Embora eu acho que o Porto também, como eu já disse, ajudou bastante, porque o Porto teve muito cuidado para não provocar o árbitro. Mas eu acho que
tudo isso, dedicar a vitória ao treinador, e acho que o Tiago Silva é um bom barómetro disso, porque é um jogador muito experiente, um jogador que chega com a tal aura, que até o PP diz que se sentiu nervoso, como se fosse ele que era o jogador que estava a chegar ao Porto. Portanto, e ele próprio sentiu isso e falou sobre isso. Portanto, acho que é esse espírito o grande segredo deste Porto, além de, claro, de todo o trabalho incrível que tem sido feito. O Porto até aqui é o melhor Porto da história, vamos ver se consegue até ao fim fazer uma época memorável. Parte daqui para uma época memorável, eu acho que o Porto precisa de reforço. O Farioli também acha. O Farioli diz aqui, e aqui é outro ponto da conferência, que eu acho que o Farioli não foi 100% sincero. Aliás, convido-te a ver, se tu reparares, nas conferências dele antes do mercado abrir, 1 de janeiro, ou quando chega o Tiago Silva, a confiança com que ele estava, a forma como ele falava do mercado, dizendo abertamente que precisava de mais um avançado, de mais um médio, dizendo até que precisavam de ser criativos, porque podiam não haver orçamento para todos, mas depois com criatividade iam arranjar soluções. Tudo isso desvaneceu-se. Agora temos um Farioli a dizer, alinhado com o presidente, que este Porto é muito forte, já tem todas as soluções, e de facto tem um plantel muito profundo, com muitas soluções. Acho até difícil de gerir no sentido mental de que há jogadores que têm a expectativa de ser titulares e depois perdem a titularidade, e pode até ser difícil de gerir. Mas não era este Farioli que nós víamos antes. O que está a acontecer para mim é um fenómeno muito claro e que é um ótimo sinal, apesar de ser mau, é um efeito adverso de uma coisa muito boa que está a acontecer ao Porto. O Porto fez um mercado de transferências tão bom no verão, tão bom até no Mundial de Clubes, com o Gabri Veiga, eu incluiria aqui o Gabri Veiga e o William Gomes da época passada. Está a fazer mercados tão bons. Vai buscar jogadores que depois, quando chegam, parece que afinal valiam mais, como aconteceu com o William Gomes, como aconteceu com o Froholt. O Porto dá a impressão até que os tratou como por uma pechincha, que eles valeriam mais dinheiro. E agora, qualquer clube que tenha um jogador cujo o interesse do Porto é real, que o Porto sonda para contratar, imediatamente aumenta o preço dele. Então está muito difícil. O mercado de janeiro já é complicado. Tanto que o Farioli já tinha falado na tal criatividade. Com os clubes a inflacionarem o preço, basta lembrar, por exemplo, aquele episódio do Ueda, do Feyenoord, que está avaliado em 20 milhões e depois o clube rejeita 20 milhões e quer mais. Temos vários casos destes, do Porto tentar contratar o próprio Piatusevski, que o Jagiellonia, não sendo nem uma equipa de topo da Polónia, queria que o Piatusevski, com 17 anos, fosse o jogador mais caro da história do campeonato da Polónia. Portanto, os clubes, quando veem o Porto interessado num jogador, hoje em dia pensam, alto lá, este jogador aqui afinal tem muita qualidade, porque o Porto, que até o Pablo Rosário, que era o jogador mais barato, que ninguém dava nada por ele, hoje é um titularíssimo, essencial na equipa, são tudo grandes jogadores. Se o Porto está interessado nele, é porque ele é muito bom, então vamos pedir mais dinheiro ao Porto. E o Porto está com dificuldades em contratar por isso. E estas declarações são uma espécie de bluff, uma tentativa de desvalorizar algum jogador que o Porto queira contratar, porque assim é impossível contratar realmente, e o Porto também não tem dinheiro infinito, e é o mercado de janeiro que é sempre mais difícil. E acho engraçado o Benfica, que tem estado muito atento, eu já disse isto aqui em alguns vídeos, o Benfica tem estado muito atento, sempre que se fala de um jogador que é apontado ao Porto, o Benfica normalmente também tem interesse, e depois o Benfica também não consegue contratar, porque o valor do jogador já está muito alto pelo interesse do Porto. Acho que isto é um fenómeno que mostra que o Porto fez um bom mercado. O facto do Porto também ter muitos jogadores, muitos clubes interessados nos seus titulares, é também mais um grande sinal, é sinal que tem uma grande equipa. Tem o Galatasaray atrás do Varela, tem o Roma atrás do Francisco Moura, tem o Martim Fernandes com o Liverpool à perna, tem o Alberto Costa a ser apontado ao PSG, tem o Samu a ser apontado ao Tottenham, tem o Moura apontado ao Atlético de Madrid. Portanto, quase todos os jogadores têm interessados atrás, e isso, acho que isso é um ótimo sinal, é sinal que a equipa está a fazer realmente uma grande época. É difícil depois, e acho que nisso o Porto também jogou muito bem ao aumentar as cláusulas dos jogadores. Foi muito importante para mantê-los todos seguros, porque há aqui muitos interessados que, se a cláusula fosse mais baixa, podiam já ter saído, à exceção do Froholt, que como é um jogador que não pode sair, não há muitos interessados, mas no verão vamos ver, os interessados vão ser muitos mais ainda. E o Farioli abordou então o mercado dizendo que, igual ao presidente, só vai contratar mais alguém se houver alguma oportunidade muito boa, porque de resto o plantel é muito bom. Essa parte da oportunidade boa é verdade, o Porto está à espera de uma oportunidade boa, uma boa oportunidade para contratar um 8 que possa render o Froholt e um avançado que possa pressionar o Samu. Só que tem que ser uma boa oportunidade, porque estão a pedir muito dinheiro pelos jogadores, e acho que o Porto vai aqui tentar, mudou de estratégia. Também o Porto esperava ter no estágio os reforços, não teve, então agora mudou de estratégia. E acho que nestes 2 pontos Farioli não foi 100% transparente, fez aquele main game com o Vitória de Guimarães, e de resto é o Farioli que já estamos habituados. Gosto muito das conferências dele. E o Porto vai então para este jogo com o Vitória de Guimarães com o Varela a titular. Ele confirmou, naturalmente, porque também tinha que ser. Quem é que poderia jogar? Acho que o Tomás Pérez não conta para o Farioli. Aliás, acho que o Porto deve deixar sair o Alarcón. O Farioli meio que fez uma despedida na conferência, dizendo que foi um jogador que ele melhorou muito, que era da confiança dele,
dizendo que conta com ele para o fim da época, mas também admitindo que há muitos interessados. Acho que o Porto deve deixar sair o Alarcón, deve deixar sair o Caramó, Tomás Pérez, e acho que até o Eustáquio, no caso de chegar a algum médico, ainda acredito que vai chegar. O Porto queria, por exemplo, o Mazoukitas, é outro exemplo. O Porto oferece 15 milhões, o jogador está avaliado em 20 e o clube quer 25. Portanto, isto são tudo notícias que nos mostram que os jogadores estão inflacionados. Mas o Porto ainda quer um bom médio e um bom avançado. Vamos ver se consegue ou não, mas realmente o Porto, mesmo que não contrata, e eu concordo com o Farioli, tem uma grande equipa e foi com estes jogadores que construiu, que está a fazer um grande campeonato e está a fazer uma grande época no geral. E o Porto vai jogar, isso aí é garantido. É muito difícil adivinhar qual vai ser o 11 que o Porto vai utilizar. Apesar de termos aqui a confirmação, por exemplo, Francisco Moura também já recuperou e vai ser mais uma dor de cabeça para o Farioli, porque é um titular que agora não tem lugar na equipa, porque agora o dono da esquerda é o Kivior. Mas o Farioli pode jogar com isto, pode jogar com estes fatores, porque o Tiago Silva já não pode jogar para a Liga Europa com o Pilsen. Ele só pode jogar quando o Porto chegar às fases a eliminar, portanto, são regras da UEFA e, portanto, pode jogar o Francisco Moura os 2 jogos da Liga Europa e o Farioli pode usar esta cartada que usou também com o Varela, dizer que está a gerir a equipa fisicamente, e portanto depois na Liga Europa joga aqui Kivior e Bednarek com Francisco Moura e já estabiliza ali também um jogador que foi titular e que está ali com a titularidade perdida, assim como o Varela. Pablo Rosário e Kivior acho que já lhes tiraram um lugar, mas neste jogo com o Vitória de Guimarães, focando neste jogo, acho que o Porto vai ser interessante ver melhor a dinâmica do Kivior, a lateral esquerdo. O Farioli já fez aqui um convite também para ver se o Vitória de Guimarães ataca mais, dizendo que eles são uma equipa que vai dar trabalho desde o início. Vai ser um jogo fechado, vai ser um jogo em que o Porto vai tentar, é um jogo difícil, vai tentar desequilibrar talvez por bolas paradas, não vai ser fácil. E tentando adivinhar aqui o 11 é difícil. Eu acho que o Porto vai jogar com o guarda-redes Diogo Costa, naturalmente. Lateral direito já é impossível adivinhar. Temos o Martim que ok, está apto, mas está com máscara. Farioli é muito exigente nisto, e o Alberto Costa também dá muitas garantias. Quem é que será o lateral direito? Também te convido a ti a tentar adivinhar quem vai ser o 11, é difícil. Acho que os 3 centrais, Bednarek lateral esquerdo, mas os 3 centrais, Bednarek não, Kivior, peço desculpa, é o Kivior lateral esquerdo, o Bednarek ao lado do Tiago Silva, fazem uma dupla perfeita. O Tiago Silva faz um jogo a roçar a perfeição no jogo com o Benfica, e portanto não faz sentido sair, até porque não vai poder jogar a Liga Europa. Depois o 6 é o Varela, não há outra solução, o próprio Farioli já disse que ia ser ele. Depois é o 8, Froholt, é a única opção viável. Vamos ver até onde é que esta locomotiva aguenta, porque é ele o único, o dono daquela posição. Depois a 10/8, aquela posição já fica a dúvida entre Gabri Veiga ou Mora, vai depender muito da estratégia. Eu pessoalmente prefiro o Mora. Eles dão soluções diferentes. O Mora tem sido mais defensivo, como aconteceu com o Benfica, mas eu acho que onde o Mora desequilibra mais é quando ele tem mais liberdade para ser segundo avançado, para colar no Samu. É aí que ele é mais desequilibrador e acho que supera o Veiga. É aí que ele é um sobredotado do futebol. O Gabri Veiga é melhor para distribuir jogo, gerir os tempos de jogo, distribuir, fazer os passos de ruptura, desequilibrar mais a partir do meio campo e também dar mais estabilidade ao meio campo. Não sei por qual é que ele vai optar, sendo que vai ser um jogo fechado, mas sendo que é contra uma equipa que ele próprio coloca no top 4 de futebol português, aqui pode não se aplicar aquela regra em que ele tem lançado sempre um desequilibrador, ou o Willian Gomes ou Mora, para tentar desbloquear a defesa nos jogos fora. Se ele num jogo mais difícil, pode jogar com o clássico Borja, PP e Gabri Veiga. E depois o Samu é titularíssimo ali avançado. Não sei então quem vai ser o extremo. Acho que ainda não é hoje ou hoje ou amanhã, que ele lança o Pietuzewski contra o Vitória de Guimarães, porque acho que ainda é cedo, não sei em que condições é que ele está. Embora o Farioli normalmente integra os reforços muito rápido, eles chegam e já jogam logo, isso também é um facto, mas o Borja Sainz é dono e senhor daquele lugar, mesmo que ele opte por um desbloqueador, vai ser o Willian Gomes e o PP vai para o lado esquerdo, e portanto acho que o Pietuzewski só se entrar na segunda parte, mas seria muito interessante ver um Pietuzewski na segunda parte, ver como é que ele joga, mas acho que também vai depender do resultado. Se o Porto estiver a ganhar, por exemplo, 2-0, quase certeza que ele entra, vamos ver. E também gostava de saber o que é que se passa com o Denis Gul, se ele vai voltar ou não. Ele desapareceu no jogo com o Benfica, também estrategicamente não era um jogo para ele. O Porto na segunda parte queria muito o contra-ataque, que é normalmente quando entra o Denis Gul e o Samu dá mais garantias. Agora que ele está aí, esse jogador brutal, que eu acho que o objetivo do Samu agora tem que ser apanhar o Pavlidis e o Soares, que não estão muito longe nos melhores marcadores. O Samu, que agora jogar de costas para a baliza como ele joga, como eu dizia ontem, muita gente criticava o Samu e hoje toda a gente o elogia, é um jogador transformado, como o Farioli diz, que ele é comparado ao Totti na qualidade de passe. Vejam bem, o Samu que em setembro não conseguia dominar uma bola e agora é tão bom de costas para a baliza, mantendo a sua capacidade goleadora e presença na área, é um avançado temível, tem que jogar a titularíssimo, dono do centro do ataque, e o Porto vai criar um avançado que o pressione, e é complicado. Quem é esse avançado? Não é qualquer um que vai ali pressionar o Samu.
E de resto é difícil prever o 11, mas acho que vai ser este. Acho que vai jogar o Gabri Veiga, o Borja e o PP, que é ali onde fica mais dúvidas, e acho que vai jogar o Alberto Costa em vez do Martim. Mas é difícil, por isso também te convido a ti a tentares adivinhar qual é o 11 que o Porto vai jogar. Como já é tradição aqui do canal antes do jogo, vamos ver quem é que adivinha quanto é que vai ficar o resultado. Depois no vídeo da manhã, quando já estiver a fazer a análise ao jogo do Porto com o Vitória de Guimarães, irei referir se alguém acertou ou não. E também quem é que vai marcar os golos. Normalmente há sempre aqui alguém que acerta quem é que marca os golos. Vamos ver se desta vez conseguem prever. É difícil, eu pessoalmente acho que há ali vários candidatos, mas acho que o Porto vai ser um jogo fechado e é possível que o Porto ganhe ali 1-0 ou 2-0 com bolas paradas, até porque o Porto agora cada vez mais é uma equipa sólida que gera o jogo quando fica 1-0 ou 2-0, e também temos que ver que tem jogo da Liga Europa, portanto o calendário está a apertar e portanto será importante até o Porto marcar cedo para começar a gerir. Vamos ver, e convido-te então a deixares a tua opinião, quem é que vai jogar, quem é que vai marcar o golo e quanto é que vai ficar o resultado. Isto partindo do princípio que o Porto ganha, que é um jogo em que o Porto tem mesmo que ganhar, é um jogo importante, é ganhar ou ganhar. O Mourinho dizia, por exemplo, que vai dar caça ao Porto até ao fim, ou seja, é o alvo a bater, basta ver as declarações, o Porto motiva os adversários e cada jogo que passar vai ser cada vez mais difícil ultrapassar todas as dificuldades e por isso é que também é importante que o Porto tenha novas dinâmicas e que ainda chegue um outro reforço, apesar deste plantel dar todas as garantias, mas acho que ainda vai chegar um 8 e um ponta de lança. E é um Porto na máxima força, a ganhar os prémios todos do mês passado, até o Borja Sainz vai motivado porque marcou o golo do mês, que até pode ser o golo da época, o Samu melhor avançado, Bednarek melhor defesa, Farioli melhor treinador. Realmente o Porto vai em estado de graça e o Farioli transferiu inteligentemente a pressão para o Vitória de Guimarães. Vamos ver se resulta ou não. Muito cruzado para esse jogo, vai ser um grande jogo e eu volto amanhã com mais um vídeo para analisar esse jogo, que não vai ser fácil, essa deslocação muito importante para o Porto nas suas aspirações pelo título. Não te esqueças então apenas de deixar o like para dar uma força ao canal, para o vídeo também entregar para mais gente, é muito importante. Deixar o hype também, para ver se conseguimos mais um vídeo para a tabela do hype. Deixa então a tua opinião em relação ao jogo, a este grande desafio, e também se houve mais algum ponto que achaste interessante da conferência de Farioli. E de resto é isso, deixa o teu comentário, subscreve o canal se és novo aqui no canal para te juntares também aqui à família, estamos a crescer muito. E de resto é isso, um abraço a todos e até amanhã.